Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos discutir os diferentes tipos de conhecimento que existem. Tá? Temos a trilha sonora de fundo aqui da casa do vizinho, mas se tudo der certo, a gente consegue avançar bem. Tá? Bom, a primeira coisa que é importante é a gente entender que conhecimento ela representa uma ideia, ela tem um conceito de incorporação de conteúdo. Tá? É a incorporação de um novo conceito, uma nova ideia sobre um fato, um fenômeno, tá? Um assunto. Tá? E ao longo da vida você vai acumulando com as suas vivências e as suas experimentações novos conhecimentos e inclusive você vai aprofundando ou modificando a forma com que você percebe determinadas situações, tá? O conhecimento ele permite com que você tenha uma nova visão sobre a sua realidade. Ninguém pensa, na maioria dos casos, da mesma forma como pensava quando era criança ou quando era adolescente. A ideia é que ao longo das exposições aos conteúdos, seja de forma formal, de forma informal, você tenha uma modificação da percepção e, consequentemente, da conceituação daquilo que é a sua realidade. Tá? Então, o conhecimento ele representa essa relação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Tá? Bom, existem duas formas centrais, e gerais de você ser exposto a algo e que isso resulte em conhecimento. Tá? O primeiro é o conhecimento sensível, que é aquele que está associado às interações dos órgãos sensoriais, tá? Que lembra, nós somos animais muito visuais, tá? Mas nós temos outros órgãos sensoriais também que nos permitem experimentar coisas. Tá? Então, se você toma um café e você gosta de um determinado tipo e não tanto de outro, isso é uma experiência sensorial gustativa. Se você ouve algo, se você enxerga, sente algo, são experiências sensoriais. Tá? Além das experiências sensoriais, você tem as experiências racionais, tá? Que é o conhecimento adquirido de forma não sensível, né? O conhecimento inteligível, que é aquele em que você faz uso do raciocínio, da racionalização, o pensamento ou a intuição. Tá? Embora existam essas duas formas expostas em separado, em geral o que a gente faz é uma associação. Nós temos o conhecimento misto, que é o resultado da interação entre o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer um teste. Então você tem essa imagem aí, bonita, por sinal. Como sabemos que depois da noite de hoje, amanhã será dia? Como a gente sabe que hoje é de noite, amanhã é outro dia? Né? Essa ideia de tempo. Tá? Então, reflete um pouco, pensa. Como você acha que responderia essa questão uma criança? Para uma criança, a ideia central, em geral, é que, olha, tá de noite, eu vou dormir, quando eu acordar, amanhã já é dia, então é outro dia. Né? Se for uma pessoa religiosa, obviamente você tem variações de crenças, mas um religioso ele pode expor que isso é uma criação divina de um deus ou de vários deuses, dependendo da crença, e que você pode ter diferentes formas de explicar que dentro desse contexto religioso, o dia ele vem após a noite, a iluminação, então vai depender da crença. Tá?
Alguém de outra cultura, uma cultura diferente da sua, pode responder isso de uma forma diferente. Tá? E um pré-adolescente, já em idade escolar, um sujeito lá que está no 6º ano do ensino fundamental, tá? Se não me engano, ele começa a aprender lá sobre conceitos de rotação da Terra, posição do planeta em relação à estrela do Sol, e isso representa a ideia de movimento de rotação. Então ela responde já com uma base já meio que científica. Então perceba que existem diferentes formas de você responder uma mesma pergunta, tá? A gente pode cair naquela ideia de que, mas no contexto religioso você tem uma ideia, a criança tem outra, a cultura diferente pode ter outra, mas o certo é o científico. É aí que a gente tem que ter cuidado. Tá? São diferentes formas de conhecimento, certo? A ideia, tá, é que você perceba hoje aqui que existem diferentes formas de se responder uma mesma pergunta. Obviamente, existem formas certas e existem formas erradas, certo? O que a gente tem que levar em consideração é que, dependendo do tipo de conhecimento que o sujeito possui e está adotando, esse conhecimento ele pode estar correto ou em outra forma de visão, em outra forma de conhecimento também está correto, que é o objeto do que a gente está discutindo aqui hoje. Tá? Então, o que nós vamos ver a partir de agora são as diferentes formas de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, que é o mais comum, tá? Que todo mundo começou por ele, tá? E que a gente usa todo dia praticamente, é o chamado conhecimento empírico, que é o conhecimento popular ou vulgarzão, né? O conhecimento de senso comum. Tá? É aquele conhecimento que ele não tem planejamento, tá? Que ele é mais vago, é no sistema tentativa-erro, mecanismos de repetição, tá? É o conhecimento generalista, certo? Você não precisa de uma base de sustentação muito sólida para realizar ele. Ele pode ser aplicado em tudo, tá? Ele é espontâneo, tá? Ele pode ser obtido de diferentes formas. É aquele que é transmitido de geração em geração, através de culturas, através de amigos, parentes. Tá? Pode ser pela educação formal, pela educação informal ou pela imitação, pela observação. Tá? Então, olha, no quadrinho aqui, ó, você tem lá ó, a Mafalda lá pro menino, Miguelito. Tá? Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí, a vaca vive no pasto, no campo, perdão. Ela come pasto. Pasto e mais pasto, muito pasto. Tá? Essa é a observação dele. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós. Então você tem para refletir, obviamente, mas você tem uma leitura da observação simplória, né? Comum zona do menino. Tá? É ela que induz a reflexão nele, porque ela está tendo quase que uma ideia mais filosófica do negócio, que a gente vai discutir depois. Tá? Então, no conhecimento empírico, né, o sujeito ele é um espectador passivo, certo? Ele é reflexivo, com limitações. Tá? A tendência do conhecimento empírico é que ele seja verificável, que ele seja falível e inexato, certo? Ele é passível de muitas interpretações. Tá? É a ideia que a gente tem da opinião, certo? Embora a opinião esteja muito associada com intuição, essa ideia ela se aplica muito bem ao conhecimento do tipo senso comum, né? Ao conhecimento empírico. É preciso ter muito cuidado para desenvolver a ideia e refletir, que tende a ser uma característica não muito aplicada para as pessoas que vivem em função do senso comum, certo? Falta um pouco da reflexão mais profunda. Vai numa ideia
de mais superficialidade. Tá? A ideia central do conhecimento de senso comum é resolver rapidamente um problema, certo? É ser utilitarista, tá? É você dá o jeitinho brasileiro na solução de uma determinada situação momentânea, tá? E isso para reparo de objetos e situações, é tentativa, é a famosa porta que está emperrada lá e você dá aquela levantadinha, mexe um pouquinho na fechadura, você não sabe como você está fazendo, mas está funcionando, certo? Tá? Mas que para ideias mais lapidadas, mais conceituais, mais profundas, tende a ficar mais na superficialidade. Tá? Ela possui uma objetividade limitada, envolve opiniões, superstições, valores e preconceitos. Tá? Lembra, preconceito é uma ideia pré-concebida sobre algo. Tá? A gente tem a ideia que preconceito é algo sempre ruim, tá? Que não necessariamente é. Opa, perdão, pulou. Então, de uma maneira geral, tá? O conhecimento empírico ele tende a ser superficial, tende a ser acrítico, né? Livre de crítica, muito sensorial, certo? Ele é assistemático, o que significa que ele não tem um conjunto, uma sequência de etapas exatas para acontecer. Ele vai acontecendo, tá? E ele tende a ser subjetivo, o que significa que diferentes pessoas podem interpretar a mesma coisa de forma diferente. Tá? O conhecimento ele é passivo, ele é apresentado para você, ele é levado a você e você faz as observações. É como, por exemplo, aí num programa da televisão, né? Um sujeito que está assistindo a uma novela, a um filme, a alguma situação e tem um determinado diálogo e a interpretação de um pode ser ligeiramente diferente da interpretação do outro. Tá? Então, a informação ela vem e a interpretação subjetiva ela é múltipla. Uma outra forma de conhecimento que existe, tá, é o chamado conhecimento artístico. Tá? O conhecimento artístico, bebam água também. O conhecimento artístico ele está diretamente relacionado à exposição, à manifestação de sentimentos por parte do artista. Tá? A transmissão do conhecimento ela se dá através da manifestação da obra. Tá? A ideia ela pode ser polissêmica, ou seja, atender múltiplos sentidos, tá? E se expressa através de meios imaginativos. Então você pode utilizar a estátuas, cartoons, charges, telas, teatro, cinema, TV. Tá? Então, você tem a sensibilidade do artista como forma de transmissão do conhecimento. Tá? Obviamente, na arte pós-moderna, né, contemporânea, você tem uma liberdade maior para interpretar mais livremente. Tá? Só que, de maneira geral, a ideia do artista ela é centralizada numa forma com que você conheça a partir do que claramente ele está tentando expor para você. Tá? Para tentar ficar mais claro, a ideia central é com que o artista te transmita o conhecimento. Você não tem que imaginar ou inventar algo. A ideia ela já está mais claramente sendo exposta. Tá? Em algumas situações existe uma forma ambígua. Isso está muito clara na arte mais contemporânea, tá? Em que o significado e a interpretação ela pode ter variação. Tá? Mas nas formas de manifestação artística mais anteriores, né, ao período contemporâneo, moderno,
a interpretação ela chega a ser até um pouco mais fácil. Tá? O foco é a criação. Tá? Não há uma preocupação com a objetividade nem com o conteúdo. A ideia é transmitir conhecimento, transmitir valores através da sensibilidade do Criador. Tá? Bom, uma outra forma de conhecimento que você tem também, que é um conhecimento que está associado mais às formas das civilizações mais antigas, é o chamado conhecimento mítico, né, através dos mitos. Tá? O conhecimento ele era transmitido através de histórias, contos, fábulas, tá? Baseados em ídolos, personagens passageiros, tá? Ou nos primeiros deuses. Tá? Provavelmente muitos de vocês leram alguns livros como a Odisseia de Homero, as histórias gregas, as histórias romanas, egípcias. Tá? Hoje a gente vê muito em filme, em série de TV e tudo mais, mas esse conhecimento ele era baseado em contos com a ideia de transmissão de valores. Tá? Então, a ideia central do conhecimento mítico é que ele transmite valores, tá? Transmite ideias, transmite conhecimentos através de um caráter dogmático, inquestionável, certo? É uma forma de você explicar fenômenos que não se tinha outros conhecimentos para esclarecer. De onde vinha o fogo, tal Deus de tal civilização criou o fogo para o homem. Tá? Porque chove em determinados períodos do ano e não chove em outros. Porque esse ano está seco demais e a nossa agricultura não desenvolve, porque está relampejando. Então, todos os fenômenos, principalmente os fenômenos naturais, que não tinham uma explicação por outra forma de conhecimento, na época o conhecimento típico era o conhecimento de senso comum, ele era justificado através de histórias míticas. Tá? Hoje, os elementos míticos eles estão muito relacionados ao conhecimento que a gente aprende na escola, principalmente do folclore, né, através das tradições culturais. Tá? Mas a ideia central é explicar fenômenos que não se pode controlar. Tá? O conhecimento mítico ele tem uma forte relação com as religiões, tá? Com as crenças religiosas, teológicas. Então o que você tem é uma evolução, vamos chamar assim, sem querer ofender, na ideia de que o conhecimento mítico, ele, aspas, evoluiu ao conhecimento religioso. Tá? No conhecimento religioso, no conhecimento teológico, você tem a presença de uma ou de várias entidades divinas, vai depender da crença. Tá? Existem mais de 7.000 deuses conhecidos, né, entre diferentes crenças atualmente. Tá? Mas as ideias, o princípio, eles são generalistas, embora obviamente existam particularidades. Tá? A ideia central do conhecimento religioso é que se crê na graça sobrenatural da fé. Importante, sobrenatural é que está acima da natureza, está além da natureza. Então isso significa que as leis da natureza não servem para explicar os fenômenos sobrenaturais. Certo? Tá errado isso? Não. Se você acredita, você tem a fé em uma determinada crença, então isso é a sua verdade. Mas eu penso diferente. Sim, você pensa diferente, então você tem outra linha de conhecimento, outra linha de raciocínio. Certo? É importante a gente entender que formas de conhecimento diferentes não quer dizer que A ou B ou C esteja efetivamente errado. São formas de aplicação. Tá? A fé ela representa
de certa forma, uma subordinação ou uma submissão à autoridade divina, mesmo porque essa autoridade ou autoridades, elas têm argumento de autoridade, argumento da verdade, certo? E esse argumento de autoridade, ele também é aplicado através dos profetas ou dos líderes religiosos que fazem a propagação da palavra. Produz verdades absolutas baseadas na verdade divina revelada. Tá? Por que verdades absolutas? Tá? Porque você tem que pensar e você tem que entender que a graça ela é sobrenatural, certo? Está além das leis da natureza. Então isso significa que o que é física e química, biologia, não se aplica, certo? As regras da natureza não se aplicam. Então tudo é possível, tá? Os livros sagrados são a única fonte de objeto de estudo, possuem conhecimento, ciência infinita e controle de todos os fenômenos, tá? Determinam a salvação e revelações são feitas através dos diferentes tipos de profetas, de propagadores da informação. Tá? O conhecimento religioso ele é valorativo, ele tem valores, né? Tem significado, o que é o certo, o que é o errado, o que pode, o que não pode, tá? O que é pecado, o que é virtude. Isso faz com que ele seja inspirador, inspiracional, com que ele inspire as pessoas a tocar as suas vidas através desses determinados valores. Ele é infalível, não comete erros, porque a palavra divina não erra, é a verdade absoluta. Ele é sistematizado, porque ele apresenta etapas de desenvolvimento histórico dos contextos e das ideias. E ele é acrítico, ele é livre de crítica. Tá? Então, lembra, ele é baseado na graça e na subordinação pela verdade absoluta. Tá? Se você critica a crença, a religião, então significa que você está colocando em xeque a crise particular sua sobre aquela verdade absoluta. Então, de repente, você tem que começar a refletir se o conhecimento religioso ele é realmente a linha de desenvolvimento para a sua vida. Tá? Bom, a outra forma de conhecimento que a gente tem, que é a mãe da ciência, tá? É o conhecimento filosófico. Tá? O conhecimento filosófico ele tem como característica principal a reflexão, a racionalização, certo? O questionamento e racionalização. Questionamento e racionalização. Tá? As ideias filosóficas elas representam uma busca por conhecimento, por autoconhecimento e por aprofundamento. Tá? A filosofia, embora ela seja no senso comum, vista com um certo preconceito, tá? Ela tem enormes contribuições em todas as áreas de conhecimento, tá? E representa uma forma de conhecimento que só tem a contribuir para as civilizações. Tá? Então, a ideia central da filosofia é a reflexão. Tá? Você reflete a partir dessas reflexões, existem perguntas, questionamentos. Esses questionamentos eles levantam hipóteses. Essas hipóteses elas são analisadas, criticadas. Quantos filósofos vocês não estudaram que trabalharam as mesmas perguntas ou perguntas semelhantes e apresentaram críticas, discernimentos, supostas soluções de formas diferentes, certo? O mundo, a visão segundo Platão e Aristóteles, a visão segundo Nietzsche, Schopenhauer, em relação a Kant,
Então você tem formas diferentes de se responder questões fundamentais, certo? A filosofia ela é extremamente importante porque a filosofia ela basicamente ela surge lá no século 7 a.C. como uma forma de racionalizar em cima de situações que antes eram respondidas através de conhecimentos míticos. Tá? Então, na hora em que os mercadores, né, em que as rotas comerciais na Grécia antiga, na Roma antiga, ou as migrações para o Oriente Médio e tudo mais, em que as civilizações diferentes elas começaram a entrar em contato uns com os outros, os sujeitos eles começaram a ver que cada civilização tinha uma forma diferente, um mito diferente, uma forma religiosa ou mítica diferente para responder os mesmos fenômenos, de onde vêm os relâmpagos, por que chove, por que não chove. E alguns desses sujeitos, para nossa sorte, eles começaram a questionar se a história deles é verdadeira para eles e a minha é verdadeira para mim, qual é a história verdadeira? E dentro desse aspecto começa o questionamento. Tá? De repente existem outras formas de se responder fenômenos que não seja apenas ouvindo ideias de mitos ou de seres que vão além da natureza. Tá? O conhecimento filosófico ele também é valorativo, ele também é inspiracional, tá? Ele tem valores centrais, tá? Ele inspira os sujeitos a conduzirem tais valores ao longo da vida. Ele é infalível, porque é difícil verificar se aquilo está certo ou está incorreto. É uma crítica, tá? É uma visão de mundo a partir daquela ideia. Tá? Obviamente existem características de determinados conceitos filosóficos que eles são errados, mas em geral não é falível. Tá? São elementos pontuais que são falhos, tá? Principalmente quando você mistura corpo com a ideia. Tá? Ele é sistemático, né? Você tem as etapas, né? Você questiona a realidade, gera perguntas, né? Depois disso você sistematiza, né? Como que se sistematiza através da crítica, de diferentes formas de análise para se chegar à conclusão. E acima de tudo, ele é crítico, muito crítico. Tá? O filósofo ele faz o que a gente precisa fazer o tempo todo, tá? Que é fazer uma análise crítica. Não é ser o sujeito chato que questiona o tempo inteiro, certo? Mas é analisar criticamente aquilo que a gente está avaliando. Tá? E a última forma de conhecimento, que é a base geral do que a gente está discutindo aqui, é o conhecimento científico. Tá? O conhecimento científico ele é extremamente importante para a gente e graças à filosofia surge a ciência. Tá? A ideia do conhecimento científico é responder aos questionamentos gerados ao longo do tempo, tá? Ao longo da vida do sujeito ou ao longo de uma determinada civilização, por exemplo. Tá? Ele vai buscar a causa geradora de um determinado fenômeno ou fato. Tá? Procura explicar a natureza. Tá? Considera que o conhecimento é construído evolutivamente. Tá? Em ciência, o conhecimento ele evolui. Ideias anteriores são substituídas por ideias novas, certo? Quando você verifica que determinada ideia é falha, é incompleta e você consegue demonstrar isso, significa que o conhecimento evoluiu. Tá? Utiliza a experimentação e a testagem como principal meio de verificação. A ideia é responder às perguntas que possam se mostrar como verdadeiras ou falsas. Tá? O conhecimento científico, como ele evolui, ele está em constante processo de renovação e de construção, de avanço, de crescimento.
tá? Ele tende a ser testável, racional, lógico e confiável, tá? Isso faz com que a ciência ela tenha uma credibilidade, aspas, aí, maior do que as outras formas de conhecimento, porque você usa elementos materiais, tá? O tempo todo. Além da racionalização e da lógica do sujeito, você instrumenta, você observa, você verifica e você analisa. Isso dá uma confiabilidade maior. Tá? Rejeita toda e qualquer resposta que não tenha evidência. Tá? Se você a gente está num momento conturbado no mundo, tá? A gente está em isolamento, voltando para o isolamento, tá? No meio de uma pandemia. Se um sujeito diz que determinado medicamento usado preventivamente ele pode curar uma doença como o Covid-19, e as evidências científicas, os estudos todos apontam que não existe evidência para isso, então significa que o sujeito que defende que funciona não tem base científica, é senso comum ou interesse particular. É outra forma de conhecimento ou desconhecimento, certo? Nesse caso, aí você fala, mas então nesse caso ele está usando o senso comum, é outra forma de conhecimento, ele pode. Mas se você levar em consideração que o conhecimento científico ele testou exaustivamente e que ainda assim não encontrou evidências, o senso comum, no caso, representa uma evidência anedótica, um papo furado, certo? Então, nesse caso, é melhor ficar com conhecimento científico do que com conhecimento senso comum, como na maioria devastadora dos casos tende a acontecer. A ciência ela é importante porque ela representa a aplicação do método, certo? É esse método aqui, ó, que provoca a confiabilidade, porque o cientista ele segue uma série de etapas sistemáticas para concluir. Tá? Então, ó, o conhecimento científico ele é sistemático, você tem todas as etapas de desenvolvimento. Primeiro eu gero a pergunta, possíveis respostas, aí eu vou desenvolver meu método, vou verificar, né? Vou fazer toda a parte experimental, colher os dados, racionalizar em cima para verificar se o que eu perguntei, as hipóteses elas são verdadeiras ou falsas. Tá? Ele é um conhecimento falível, tá? Isso é muito importante. A ciência ela aceita o erro, ela aceita a falha. O conhecimento científico é o único que reconhece claramente que ele é falho, muito diferente do que a maioria das pessoas, por análise de senso comum, acredita. Você coloca no início de uma frase, é cientificamente comprovado, a pessoa já, nossa, já fica mais fácil de comprar, já ouve com mais atenção. Quando na realidade você tem que levar em consideração que a ciência ela aceita falha, certo? Por isso que o conhecimento evolui. Evoluir o conhecimento não é só ter mais conhecimento, é substituir ideias anteriores, incompletas, imperfeitas ou que se mostraram erradas por novas ideias. Tá? Isso é consequência da racionalização. E acima de tudo, a ciência ela é factual. Factual significa que ela é aplicada no mundo real, sobre as leis da natureza. Tá? Então, a ciência ela não pode ser comparada ao conhecimento mítico ou ao conhecimento religioso, porque o conhecimento mítico e religioso eles vão além da natureza. Um deus, os deuses, eles têm poderes sobrenaturais de manipulação, onipresença, onipotência, onisciência. E isso não é passível para a ciência. Por isso que comparar é ignorância. Formas de conhecimento diferentes precisam ser respeitadas. Tá? Então, de maneira geral, é importante que você respeite as particularidades de cada um dos conhecimentos. Tá? Esse quadro, essa imagem, ela mostra as principais formas de conhecimento. Conhecimento empírico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico,
conhecimento científico, embora a gente tenha visto um pouco mais do que isso. Tá? Não é lógico nem coerente você utilizar uma forma de conhecimento para explicar outra forma de conhecimento, certo? Não tem lógica no processo você utilizar a ciência para desmerecer a religião, ou utilizar a ciência para explicar um fenômeno religioso, certo? Tá? Para elevar a uma determinada crença. Então, é preciso sempre ter bom senso, lógica, tá? E pensar no bem-estar coletivo. A prioridade da aquisição e da transmissão de conhecimentos é sempre o coletivo, certo? Nunca o individual, tá bom? Então, ficou extensa hoje por uma questão meio óbvia, né? São muitos conhecimentos. Tá? Seguimos na próxima aula falando mais especificamente sobre conhecimento científico. Até lá!